tinha um avô que era um contador de história. Então, ele parecia um personagem no filme chamado A Vida é Bela, talvez vocês já tenham visto. Ele conseguia ver poesia, até na tristeza. Então, tinha coisas desse tipo. Por exemplo, quando alagava o barraco onde eles moravam, fazia eles pegarem barco de papel, fazer barco de papel, brincar na enchente. Coisas desse tipo. Ele criava coisas, estimulava. E um dos trabalhos dele era ser projetista de cinema. Então ele passava aqueles filmes 500 vezes e me contava histórias. Tipo Cinema Paradiso, cara? Tipo Cinema Paradiso. Que isso, cara? Pô, o cinema tá na sua vida. E aí ele faleceu, eu tinha uns 5 anos, mas é muito forte a lembrança dele me contando histórias. E aí aos 6 anos eu precisava de um novo herói, aí eu descobri Bruce Lee. Isso. E Bruce Lee mudou minha vida. E aí eu prometi que eu ia ser trilheira, que eu ia ser escritor, que eu ia ser faixa preta, que eu ia trabalhar com cinema. Foram preciso 20 anos para cumprir a promessa e hoje a gente está aqui. Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas, do autor nacional Rafael Dracon. Como prometido, tô iniciando as resenhas sem spoilers dos livros da série Dragões de Éter, então quem não leu esse livro pode assistir esse vídeo aqui com tranquilidade, porque ele não vai conter spoilers. Aqui a gente vai conhecer Nova Éter, um mundo dividido em 2 continentes, o Nascente e o Ocaso. Cada um desses continentes é composto por vários reinos independentes. O maior e mais importante desses reinos fica no continente Ocaso e é o reino de Arzalum, cuja capital é a cidade de Andreane. Nova Éter é protegida por poderosos avatares do Criador, as Fadas Amazonas, que são as responsáveis por garantir as leis semidivinas, sabe? Elas são como se fossem legisladoras desse criador que existe dentro desse universo. Eu vou ler uma passagem aqui em que o autor explica direitinho a função dessas fadas amazonas. Tá na página 46. Fadas nada mais são do que avatares, representantes semidivinos de um semideus criador. Esses avatares em forma de mulheres, belas ou não, humanas ou não, são necessários como legisladoras, as responsáveis por manifestar leis pré-estabelecidas por forças maiores que a compreensão humana. Em Nova Éter, fadas cumprem com louvor o papel, utilizando-se da boa magia branca para testar determinadas pessoas escolhidas pelo Criador e, consequentemente, manifestando dádivas ou punições de acordo com as ações. Quando cumprem tal papel, ajudando ou castigando determinado ser de acordo com suas reações, elas deixam a história prosseguir sem maiores interferências, pois não é essa realmente sua função. A função feérica não está em interferir ou moldar a vida em direção a um destino pré-estabelecido, mas apenas policiar aqueles submetidos às leis divinas. Como o trecho que eu acabei de ler fala, essas fadas amazonas constantemente testam os humanos para ver se eles são dignos. Só que um dia, após nenhum dos humanos testados passar em nenhum de seus testes, uma dessas fadas se revoltou contra o Criador e passou a nutrir um profundo desprezo pela espécie humana. Aos poucos, esse ódio só foi aumentando e ela perdeu parte da sua essência mágica, se tornando aquilo que ela mais detestava, uma mortal. Ela então passou a converter a boa magia das fadas em uma magia má, egoísta e ruim, se tornando aí a primeira bruxa da história, né? A bruxa original, vamos dizer assim. Ela então passou a ensinar outras humanas com tanto ódio quanto ela, e assim nasceram as bruxas. Essas bruxas causaram um verdadeiro terror em Nova Éter, que só teve fim após Primo Branford, o filho de um moleiro, liderar outros guerreiros numa violenta caça às bruxas. 20 anos se passam e Primo é o atual rei de Arzalum e desfruta da paz tão arduamente alcançada. Contudo, 2 acontecimentos dos últimos anos deram indícios de que o mal pode estar espreitando novamente em Nova Éter. A menina Ariane Narim vê a avó ser devorada por um lobo marcado por magia e os irmãos João e Maria Hanson são sequestrados por uma bruxa canibal e forçados a comer madeira e vidro como se fossem doces. Gente, tá calor aqui, eu tô derretendo, vocês relevem, mas é porque não dá pra ligar o ventilador porque ele é muito barulhento. Então vai ser participação especial nesse vídeo do calor. Arzalum se tornou o caos por causa dessas bruxas antes da caçada. Então, quando a caçada acabou,
Todo mundo, incluindo o próprio rei, quis acreditar que essa era uma derrota definitiva. Ao mesmo tempo, cresceu nessas pessoas uma desconfiança muito grande por qualquer coisa envolvendo magia. Então, quando uma pessoa, principalmente uma mulher, é acusada de bruxaria, todo mundo começa a ofender e a humilhar essa pessoa sem nem questionar. A mitologia que o Rafael criou aqui, ela tem muita coisa de original do autor, mas ela também se baseia em várias outras histórias clássicas que muitos de nós crescemos com elas. E a gente consegue reconhecer a maioria dessas referências. Mas o que ele faz aqui não é recontar essas histórias de uma forma diferente. Todas essas histórias, ou a grande maioria delas, salvo aí algumas pequenas alterações que ele faz, estão aqui da forma como a gente conhece. O que ele faz é ir além, se perguntar ou o que aconteceu depois, ou outros aspectos da história desses personagens que no original não estava tão claro. Ele expande esse universo, ele conecta coisas que a princípio não parecem que vão combinar juntas e ele insere isso dentro da mitologia que ele criou. Então o resultado é um negócio absolutamente fantástico que não fica parecendo uma cópia, e não é isso que é. Essas histórias são dele. Ele pegou essas histórias e juntou elas dentro dessa mitologia que ele criou de um jeito que fizesse sentido. E o resultado é algo que, ao mesmo tempo, a gente tem um sentimento muito grande de nostalgia ao ler, e ao mesmo tempo a gente descobre coisas novas sobre essas histórias, e sobre a história dele, é claro. Eu acho que se eu não tivesse lido nenhuma dessas histórias, se não fossem histórias consagradas, o Rafael junta isso tão bem que eu acharia que é algo que ele criou. E assim, lendo esse livro, parece muito que ele criou essas histórias, porque ele consegue se apropriar disso muito bem, sem ficar uma cópia, sabe? Vocês precisam ler pra entender, porque é incrível. O livro é dividido em 3 atos, e a história vai ficando mais emocionante a cada um desses atos. Cada um deles tem acontecimentos eletrizantes que prendem o leitor, mas fazendo uma analogia com tamanhos, é como se o ato 1 fosse pequeno, o ato 2 fosse médio e o ato 3 fosse grande. O Rafael, ele é roteirista, então fica evidente aqui que ele trouxe um pouco dessa experiência dele como roteirista para a forma dele de escrever, principalmente na série Dragões de Éter. E Legado Ranger, eu acho que ele não faz tanto isso. Não que eu me lembre, mas assim, aqui isso fica muito claro. O narrador nessa história é um tipo de narrador que eu gosto muito, que é aquele narrador que conversa o tempo todo com o leitor. Então ele fica, agora nós vamos dar um salto no tempo. Feche os olhos e conte 1, 2, 3. Agora eu vou levar vocês para tal ponto da história. Agora eu vou falar disso. E isso é muito especial, porque assim, o Rafael em alguns momentos ele chega a fazer dele próprio e do leitor personagens dessa história. Então a gente vai participar de momentos importantes da história. Isso faz com que o nosso vínculo com esse mundo e com esses personagens fique ainda maior por causa disso. Combinando essa estrutura dividida em atos e esse narrador que conversa o tempo todo com o leitor, a sensação que me deu foi que eu estava assistindo a uma peça de teatro que tem um narrador que fica falando pra gente o que vai acontecer antes de cada cena. Outra coisa que eu gosto sempre de mencionar quando eu falo dessa série é a forma como o Rafael escreve. Ele é aquele tipo de autor que constrói frases e diálogos lindíssimos, assim. Em alguns momentos a gente chega mesmo a ficar sem fôlego lendo. Ele consegue prender a nossa atenção com o poder das palavras dele, assim. Tem diálogos aqui que são arrebatadores. Eu acho que por isso ele fez tanto sucesso num momento em que a literatura nacional não era tão valorizada aqui, infelizmente. Que bom que agora as coisas estão mudando e que bom que isso... Ele foi um dos que começou isso, assim, e ele merece todo esse sucesso porque ele escreve, assim, muito, muito bem. Essa é uma história que é, assim, muito, muito importante pra mim. Eu gosto muito desse mundo e eu recomendo demais que vocês façam essa leitura. Vou terminar lendo um trecho que tá no final do livro, mas vocês podem ficar tranquilos que não é spoiler, tá? Não faz parte da história. É quase que um agradecimento, não sei se eu posso chamar assim, que tem no final da história,
que é um trecho que eu acho muito bonito e tá na página 429. Existe algo de fantástico em cada pulsação que gera vida. Existe algo de grandioso em cada ato em prol de significados além do material. Um sonhador não é capaz apenas de dar vida a novos mundos. Ele é capaz de transformar um mundo em que vive em um mundo melhor e próximo do mundo que sonha. Porque na jornada por esse sonho, ele amadurece. E no amadurecimento dessa concretização, ele se modifica. E modifica a si, e modifica o outro, porque se torna um exemplo de modificação. Um exemplo que reverbera pelo éter e o transforma em senhor de sua própria existência. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação. Comprando qualquer livro, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.